Olá, seguidores da GoAir, eu sou o Dr. Edmo Atique Gabriel e estamos aqui para o quadro Viva Melhor, recebendo uma personalidade, um grande amigo, um profissional de renome da neurocirurgia, da neurociência e da longevidade, que é o Dr. Fernando Gomes. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da GoAir em Moema. Muito obrigado, Edmo, pelo convite. É um prazer incrível estar com todos vocês e falar sobre um assunto tão importante que é o cérebro e a longevidade. Com certeza. Eu vou começar essa discussão para a gente aquecer o debate perguntando: o cérebro envelhece? A gente tem que ter medo de chegar em um momento da vida e o nosso cérebro envelhecer, Fernando? Edmo, olha que interessante. O cérebro é um órgão que pesa 1,5 kg aproximadamente, tem 86 bilhões de neurônios e conforme o tempo passa, como todos os tecidos e órgãos do corpo humano, ele também sofre modificação. Ele tem uma relação direta com a nossa experiência com o mundo físico. Então, por exemplo, o cérebro do Dr. Edmo de hoje é diferente do cérebro de ontem e vai ser diferente do de amanhã, naturalmente, porque as nossas experiências vão impressionando os neurônios e fortalecendo sinapses, redes neurais, o que faz com que a nossa vida tenha um sentido, né? Tenha uma linha cronológica, uma história autobiográfica para ser contada. Então, a resposta é sim, o nosso cérebro ele envelhece também. E isso não é ruim, isso é bom, porque traz para todo mundo a sensação e a percepção de um pertencimento de uma vida experimentada no mundo físico. E a gente vive numa era onde se busca o envelhecimento saudável do corpo como um todo, a longevidade. É possível a gente minimizar os efeitos do envelhecimento negativo no cérebro e buscar esse envelhecimento saudável do cérebro? Sim, assim como todos os tecidos do corpo, o cérebro tem algumas características especiais que podem impactar demais na qualidade de vida lá na frente, né? A gente fala aqui dos 60 anos ou mais. Não precisamos nem falar terceira idade, né? 60 anos ou mais, e o foco hoje em dia, pensando no que já sabemos de saúde, no que temos de recurso, de atendimento médico inclusive, eu acho que não estaria errando o número de falar, podemos almejar viver 100 anos, mas a gente pode chegar lá aos 100 anos sobrevivendo, ou chegar aos 100 anos, como eu disse, né, com significado, e experimentando o melhor do órgão que ele pode nos oferecer. Então, sim, existem alguns jeitos de viver que acabam esbarrando em não se ter um hábito de vida saudável que vão impactar negativamente no cérebro. E aí você joga muito com a sorte, porque a genética, nós sabemos que influencia, pelo menos metade de toda essa nossa conversa tem uma influência genética. Já sabemos muito sobre as nossas relações ancestrais, mas, de fato, se você vai ter alguma doença que tem uma predisposição maior de abrir, de acordo com um hábito ou um determinado evento, muitas vezes vai custar muito caro essa sua descoberta. Eu digo, imagina você, de repente, tem a possibilidade de se esquivar da manifestação clínica do Alzheimer ou de uma demência cerebrovascular. Mas você vai descobrir isso com 70, 80 anos, quando, de repente, colocou o seu órgão numa situação de risco durante todos os anos anteriores. Aí talvez seja tarde demais. E essa acho que é a grande questão. Hoje nós percebemos as pessoas, nós também não somos diferentes, nós temos medo de perder a memória. Você citou demência, Alzheimer. Existe realmente necessidade de ter esse pânico? Nós vamos em algum momento ter uma tendência a perder a memória, mesmo com hábitos saudáveis? Isso é um processo natural da nossa vida? Edmo, acho que para a gente falar de memória, a gente precisa entender que a memória deve ser classificada, né? A gente geralmente coloca tudo dentro do mesmo cesto, né? Memória é a capacidade mental que a gente tem de recordar de fatos e experiências que experimentamos, principalmente conscientemente. Conscientemente, entenda, com atenção. A gente pode entender que a memória ela pode ser classificada de uma maneira bem simples, em memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela quase se mistura com o conceito de atenção. Então, por exemplo, para a gente sustentar essa nossa conversa e para todo mundo que está escutando a gente ter sentido tudo que está sendo falado, constantemente na sua tela mental, aí no seu íntimo interior, você vai fazendo algumas lembranças, algumas recordações. Do tipo, olha, eu estou assistindo um canal
que é muito interessante, tem 2 profissionais médicos conversando, e perfeito, ele fez uma pergunta, vamos ver qual vai ser a resposta. Isso constantemente vai acontecendo, e aquele fio da meada vai tendo sentido. Isso é memória de curto prazo, e você pode falar que isso até é um tipo de atenção, ou memória de trabalho. Essa não fica impregnada no cérebro quando a gente fala de consolidação daquele conhecimento. Existe um outro tipo de memória, e talvez essa seja a que chama mais atenção, que é aquela que fica consolidada no cérebro. E eu consigo, em algumas situações especiais, fazer o recall. Eu consigo ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, quando nasceu o seu filho, quando você fez uma determinada cirurgia muito difícil e ela foi bem sucedida, ou então quando o seu time de futebol fez aquele gol que definiu o campeonato. Isso a gente nunca esquece, esses fatos. Isso a gente nunca esquece. Estamos falando de memória de longo prazo. Aconteceu algo que teve uma relevância emocional e mudou as estruturas microscópicas do cérebro, de maneira que sempre que ou alguma emoção semelhante ou então alguma pergunta específica fez aquela, como se fosse quase que um pescador, né? Mandou a isca, pronto, traz a sua tela mental da consciência. Com o passar do tempo, é natural que um pouco da nossa velocidade de processamento, inclusive dos pensamentos, reduza um pouco, da mesma maneira que a nossa performance osteomuscular. Imagina, um garoto de 20 anos, quando ele vai correr, mesmo que não seja um treinado... Maratonista. Ele vai ter uma performance que, quando você pega uma pessoa de mais idade, certamente vai ser diferente. Então, para as coisas do dia a dia, é capaz que você tenha alguma dificuldade de memória de curto prazo, sabe? Então, antes você conseguia memorizar 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. Para quem está estudando a gente aqui agora, memória de curto prazo dá mais ou menos 5 a 9 coisas diferentes que você consegue ficar com a cabeça ao mesmo tempo. Uma média de 7, mais ou menos, né? Atenção dividida, que seria aquela coisa da multitarefa. Muito mais do que isso não adianta. De alguma forma você vai ter que criar algum recurso para lembrar. Mas é natural que você sinta um declínio. Você fala, puxa vida, eu era mais jovem, eu conseguia, sei lá, ir para um supermercado e fazer uma compra gigantesca sem levar um caderninho de anotação e não tinha erro. Hoje eu vou na farmácia, tenho que comprar 3 remédios que eu tomo sempre, eu compro 2 e o terceiro eu tenho que voltar depois porque eu esqueci que tinha acabado. É normal. É um prejuízo pequeno no seu dia a dia, esperado. Agora, a memória de longo prazo é complicada, porque, imagina, não lembrar aonde você nasceu, não lembrar o nome dos seus familiares, ou referências autobiográficas, coisas que você aprendeu. Aí isso tudo pode entrar dentro de algum diagnóstico, que a gente pode falar até mais para frente, que preocupa. A pessoa tem problemas no seu dia a dia. E aí sim merece uma consulta com um especialista, abraçar aí a neurologia com carinho para fazer uma avaliação neuropsicológica, alguns exames de imagem, procurar biomarcadores, para tentar estabelecer um diagnóstico e tratar a pessoa se for o caso. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Aproveitando até isso, eu te perguntaria, nós temos hoje ou você adota algum check-up neurológico? Porque normalmente as pessoas acham que check-up é exame cardíaco. E, na verdade, a parte cerebral, cada vez mais, precisa ser prevenida em termos de doença. Existe algum, você falou de biomarcadores no sangue, provavelmente, testes genéticos, exames de imagem, você recomenda algum check-up específico? Sim, existem exames que podem ser feitos. Não há uma normativa para você falar, olha, faça porque existe um consenso mundial internacional, porque tudo acaba impactando em custo. Não é algo mandatório, né? Mas eu vou te dar um exemplo aqui, falando check-up desde da infância mesmo. 5, 6, 7, 8 anos, a criança está sendo alfabetizada. Valeria a pena essa criança ser avaliada por um neuropsicólogo para estudar todos os seus domínios, mais do que um exame de imagem, tomografia, ressonância, eletroencefalograma. Isso se trata de uma avaliação com um psicólogo especializado em avaliação neuropsicológica que consegue, por exemplo, vou falar uma coisa bem popular, estabelecer qual que é o QI daquela pessoa, em que domínio
né? Porque inteligência, você sabe, a gente tem várias, né? O conceito de inteligência é inteligência múltipla. Que domínio que aquela pessoa vai melhor? Geralmente, o jovem acaba procurando isso quando vai prestar vestibular, né? Fala, quero fazer um teste vocacional. Eu mesmo pergunto, mas o que é o teste vocacional? É para saber onde você manda bem? Tudo bem, de repente você pode mandar bem em matemática, mas a sua vocação é outra. Ou pelo menos a sua vontade de realizar, o que acaba impactando até mais do que onde você tem uma facilidade inata, vai te levar a lugares muito mais interessantes, né, e com mais significado para a sua vida. Então, eu falaria isso, no começo da vida, sem sombra de dúvida, eu acho que uma avaliação neuropsicológica seria muito legal. Ainda mais porque a gente vive numa realidade em que qualquer criança um pouquinho agitada ganhou lá um rótulo de TDAH. Ficou um pouquinho mais quieta, não, peraí, essa criança esquisita tem autismo. Veja, é lógico, a gente precisa diagnosticar e tratar ou encaminhar, se for o caso, mas nós percebemos que existe muitas vezes uma aceleração do pensamento, inclusive dos pais e cuidadores, na tendência de querer classificar cada uma dessas crianças. Até mesmo a superdotação, que muitas vezes se passa como um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, e fala, puxa, aqui o olhar é totalmente diferente. E voltando até mais para trás, né? Uma criança nasce, vai fazer puericultura, o pediatra já começa a medir o perímetro cefálico ali para ver se a cabecinha está desenvolvendo. Quando a idade avança, eu diria o seguinte, a pandemia nos ensinou muito. Muitas pessoas ficaram com sequelas, porque o coronavírus é um vírus neurotrópico, então assim, ele encontrava ali na base do crânio, na lâmina crivosa, onde tem um nervo olfativo, uma porta de entrada para o sistema nervoso central. Então, uma pessoa com coronavírus, ela perdia a olfação, não porque ela estava gripada e o nariz estava entupido e a mucosa estava edemaciada. Era muito mais do que isso. Tinha vírus ali que impossibilitava a transmissão. Ele tinha atração por aquela área. Por aquela área. E é um ponto de entrada. E muitas pessoas ficaram, como essa é uma entrada que ela vai direto para estruturas profundas, não passa pelo tálamo, que é o grande relé de toda a circuitaria cerebral, e é direto ali para a região do úncus, onde a gente tem a amígdala e o hipocampo, que são estruturas responsáveis pela memória, e para a área septal, que tem relação com o prazer. Então o vírus conseguia ter acesso direto para essa região. Então o que acontecia? As pessoas tinham isso, nos procuravam e falavam, olha, não existe um check-up pré-estabelecido, mas eu sei o que a gente pode pedir. Então vamos fazer uma ressonância magnética, vamos realizar eventualmente uma bateria de investigação para saber se você tem carência de alguma vitamina, principalmente vitamina do complexo B, vitamina D também, é muito importante a gente ficar atento a tudo isso. Em alguns casos, realizar uma polissonografia. E polissonografia por quê? Você fala, é cérebro ou é sono? Porque durante o período do sono, muita coisa importante acontece no cérebro, principalmente a consolidação da memória, que é quando muda essa chavinha da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quando as estruturas acabam sendo arquitetadas, principalmente na região do hipocampo. Então, se o meu sono não é bom, minha memória não vai funcionar de forma adequada. Então, eu colocaria isso, vale a pena sim. Outra coisa super importante, nós trabalhamos com entrada sensorial para dentro do cérebro. É assim que funciona, né? Se eu pudesse resumir aqui, cada um de nós seria uma espécie de uma antena, onde a gente capta informação do meio físico. E vai selecionando e processando. Exato. Ouvido, tato, paladar, olfato, visão, tudo isso entra. Dependendo da relevância que a gente experimenta, emocional ou de propósito, a atenção que você presta, você seleciona e consolida essa memória. E nós interagimos com o mundo físico através da emissão de estímulos elétricos que vão levar à movimentação muscular. Coordenada, por exemplo, quando a gente fala aqui do aparelho fonoarticulatório, e que dá sentido, né? Eu passo a minha ideia para você, para todos vocês, através desse trabalho que é feito. Então, assim, por que não investigar desde a infância e principalmente coisas que não são diretamente o cérebro, mas impactam nele, você vai me entender. 40, 50 anos, a visão vai ficando um pouco mais cansada, a audição também. Colocar um óculos é fashion, não é? É bonito, né? Depende se escolhe uma... E tá tudo certo. Né? Coisa mais elegante. O cara vai ter... Aqui eu vou ler o livro do Dr. Edmo. Aí eu coloco um óculos aqui, tenho acesso a toda a informação, até o rodapé pequenininho ali eu tenho acesso. E tudo bem. Agora, se eu tiver que colocar um aparelho auditivo, muitas vezes a gente ainda tem preconceito, a pessoa olha e fala, eu não quero um aparelho, parece que eu sou deficiente. Para com isso, o cérebro precisa de informação. A gente não é burro. Ninguém é burro. Você escuta uma mensagem, mesmo que você não compreenda 100%, sendo a sua língua nativa principalmente, você por rumo consegue juntar as informações
Só que imagina 10, 15, 20 anos agindo dessa forma. A qualidade da informação que o seu cérebro capta é menor. Então, de repente, se você fez um check-up auditivo com 50 anos, viu que dá para colocar o que tem indicação, o otorrino vai falar para você, olha, valeria a pena você colocar algo porque você não está discriminando tão bem, né? E você coloca, depois de 20, 30, 40 anos, sei lá, com 80, 90 anos, a qualidade de informação que todos esses anos o seu cérebro foi submetido é de mais qualidade. É como enxergar uma tela bonita, com alta definição. Bom, você é cirurgião, você sabe como ver o órgão, o fio, enfim, tudo que você precisa fazer. Delicada, né? É lógico que o produto final vai ser muito, muito maior. E quando a gente vai avançando, e aí eu falo para você, 70, 80 anos, é lógico que tudo deve ser falado com parcimônia, porque tudo envolve custo, né? A gente fala, a saúde não tem preço, mas tem custo. Então, se você falar, todo mundo tem que fazer uma ressonância do cérebro com 80 anos. Pô, aí quebra o sistema de saúde, deixa a pessoa com mais idade pobre e não traz todo aquele benefício que a gente imagina. Mas alguns sinais e sintomas, eles não são normais da terceira idade. E através de um exame de imagem você consegue fazer um diagnóstico. Quer ver um exemplo? Imagina, tá? Um idoso, 60, 70 anos de idade. Tá imaginando? Imagina como se fosse um teatro, que você entra ali, abriu a cortina e aparece um idoso. Como ele vai aparecer para você? Ele vai aparecer com dificuldade para caminhar. Olha o nosso inconsciente coletivo, tá? Uma bengala. Vai bem uma bengala, não vai? Talvez ele pode ter a roupa dele um pouquinho suja de urina, tudo bem? E pode fazer algumas trocas e algum problema de memória. Ou seja, normal, né? Não é normal. Não pode aceitar. Não pode aceitar. Mas durante anos e anos e anos, a gente entende isso como algo normal do envelhecimento. Não é. Por exemplo, isso que eu te falei é uma tríade, conhecida como tríade de Hakim, que aparece em pacientes com hidrocefalia de pressão normal, ou HPN, que tem um diagnóstico preciso. Você vai lá, faz uma tomografia, ressonância. O ventrículo cerebral, que é o lugar onde produz o líquor, ele está maior do que o normal. Não tem aumento da pressão intracraniana. Então, assim, a pessoa não tem dor de cabeça, é diferente da criança que tem hidrocefalia quando nasce e fica com a cabeça grande, se você não derivar, é outra fisiopatologia. Mas você vai lá, faz o diagnóstico, faz uma neurocirurgia, coloca uma válvula, restabelece as diferenças pressóricas, tira esse excesso de líquido, a pessoa volta a andar de uma forma normal, livre de bengala, controla a urina, a memória de curto prazo, principalmente, ela fica preservada, e com isso a gente vive muito mais melhor. Então, assim, eu diria, sim, vale a pena a gente ficar atento com esses marcos que eu falei, desde da infância, né, que você pode fazer, e nada muito invasivo, mas quando a gente vai avançando 60 anos ou mais, fica bem atento, porque existem patologias e doenças, veja, nem tudo é Alzheimer, que tem diagnóstico e que é reversível se você estabelecer o tratamento, Ed. Quer dizer, na verdade, você tem declínios da memória, mas nem tudo é Alzheimer, né? Exato, você não pode querer uniformizar. Olha, para simplificar, 50% podemos falar que tem uma correlação com o Alzheimer. E no Brasil, a estimativa é que a gente tenha mais ou menos 1.200.000 e 300.000 pessoas com diagnóstico de Alzheimer. A outra metade não tem isso. Talvez 480.000, quase 500.000 tenham hidrocefalia de pressão normal, mas sequer imagina que pode ser isso. Ninguém fez o diagnóstico, ninguém estabeleceu conduta alguma, e se teve a infelicidade de passar num clínico geral, de repente mais desavisado, vai lá e manda bala num carimbo, Alzheimer. Pronto, a pessoa compra aquilo para si, bota a roupinha, né, tem o Alzheimer, a família já entende que é aquilo e vai. A hidrocefalia de pressão normal, por exemplo, Edmo, se você não tratar, o paciente não vai morrer por ela, mas vai morrer mais precoce. Mas vai ficar numa cadeira de roda, vai ficar cada vez mais confuso e embotado, vai ter dificuldade para controlar a urina, vai poder ter infecções sequenciais, ou seja, acaba tirando todo o brilho e o significado da longevidade bem vivida. Agora, você como um especialista, você bateu muito na questão da hidrocefalia, que eu acho que é pouco conhecida para o público leigo, vale a pena a gente enaltecer um pouco mais. Quais são os sinais mais típicos que a população tem que levar em conta para pensar nesse diagnóstico? O que a gente tem que levar em conta? É assim, primeiro, a hidrocefalia de pressão. Alzheimer foi descrito em 1907, então a gente já fala sobre essa doença há muito tempo, está muito bem estabelecida. A hidrocefalia de pressão normal foi descrita na década de 60 por um neurocirurgião colombiano chamado Solomon Hakim. Então foi descoberta aqui na América do Sul. Exatamente, na América Latina, na década de 60. Aí a gente sabe, né?
toda a informação para ela ser transmitida nas escolas médicas e tudo isso tem um tempo. Então, é difícil a gente competir com uma questão histórica arraigada, né? Apesar de ter toda essa ampla rede de comunicação e facilidade que vivemos hoje em dia. Aliás, quando eu falo isso, eu estou militando nessa causa, você percebe? Sim. Porque a gente sabe que isso precisa ser... Isso muda a qualidade de vida das pessoas. A pessoa tem que pelo menos pensar, ó, papai tá mal, mamãe tá mal. Será que é Alzheimer? Não. Papai tá mal, mamãe tá mal. Será que é Alzheimer? Será que é HPN? Será que é demência cerebrovascular? Será que é uma carência de vitamina? Será que é depressão? Que vai lá, ó, veja, depressão não tem nada a ver com demência, mas ela faz diagnóstico diferencial com demência na terceira idade. Mascara muito, né? A hidrocefalia de pressão normal, ela tem classicamente 3 comemorativos, que a gente chama de tríade, mas não precisa ter as 3 ao mesmo tempo. Tem gente que não tem as 3 ao mesmo tempo. A mais preponderante é a marcha. A pessoa começa a ter dificuldade para caminhar. A força motora está normal. Você vai examinar o paciente, reflexo, sabe aquele que você bate ali e vê o patelar subir, o aquileu, eles estão normais. Aí você fala, gente, mas o que é isso? Parece uma criança que tem a força na perna. Por que um bebê não anda? Ué, mexe a perna, por que não anda? Porque depende de todo o amadurecimento do sistema nervoso. É como se fizesse um passo para trás. Então, o indivíduo ele tem a força motora na perna, tem o trofismo, não está com a perna fina, não tem alteração da sensibilidade, mas é como se de repente a coisa ficasse meio difícil. Então a pessoa abre um pouco a base, ela começa a andar um pouco mais devagar para fazer a curva. Por exemplo, você vai andando numa direção e está indo para a sala e quer ir virar para a cozinha. Essa curva é meio complicada. E ela não percebe essas dificuldades? Não, ela não percebe, mas começa a atribuir que é a questão da idade. Lenta e progressivamente a tendência é precisar de uma bengala, depois precisar de 2 apoios e depois fica na cadeira de roda. Entende? Se você não faz nada, aí fica aquela coisa, putz, não tem dor, não tem nada, não teve um AVC, não teve nada, o que está acontecendo? Não é de um dia para o outro, isso vai acontecendo. No meio do caminho, a pessoa pode ter a infelicidade de cair, bater a cabeça, aí acelera esse processo mesmo, ou então tem uma fratura de fêmur. Outro comemorativo, incontinência urinária. Tem dificuldade de controlar a urina e começa com urgência. Então, assim, preciso ir no banheiro, preciso fazer xixi. Não é assim, preciso, tal, estamos conversando aqui, eu seguro. É urgência. Não. É agora, Desespero. para tudo, eu tenho que ir agora, senão até que vira incontinência, principalmente de noite. E alteração de memória de curto prazo, principalmente atenção. E aí é muito sutil, sabe? Porque como a pessoa tem ciência do problema, que é diferente do Alzheimer. O Alzheimer, hoje em dia a gente fala muito, então a pessoa pode até já fazer uma vigilância ativa, coisa que as gerações anteriores não faziam, e a gente percebia isso nos pacientes. Uma coisa que se chama anosognosia. O que significa isso? O camarada não sabe que está doente. Então, quem sofre, ou quem sofria com o paciente antigamente com Alzheimer, era a família. O paciente em si, estava tá tranquilo, não dimensionava. Ele não dimensionava, por ele está tudo bem. O paciente com hidrocefalia de pressão normal, não. Ele saca que não está legal. Só que de inteligente que é, ele começa a estimular a neuroplasticidade e lança recursos para fazer aquela compensação funcional. Vou dar um exemplo típico. O camarada gosta de contar piada. Sempre foi uma pessoa que senta na mesa com os amigos, chama atenção para ele e conta uma piada. Bom, a piada, a comédia, é uma sacada neuropsicológica fantástica, porque tem muito a ver com time, com a questão de fazer um caminho neural diferente do que você esperava. Isso dá graça. Improvisação, criatividade. Né? E quando dá esse bug na cabeça da gente acha engraçado e a manifestação é rir. Só que a pessoa perde esse time. Às vezes ela esquece, aí o que ela percebe? Puxa vida, chamei a atenção de todo mundo esperando a minha narrativa e eu falhei. Demorou um pouquinho demais, ou esqueceu aquele nome que precisava falar. Aí todo mundo pode soltar aquele riso social, mas ele fala, puxa vida, não funcionou. Ele faz isso 1 vez, 2 vezes, na terceira, o que ele faz? Não sou besta. Eu não vou me arriscar. E simplesmente ele para de contar piada. E tudo bem, ninguém percebe, né? Exceto ele. O tempo passa, você imagina uma pessoa expansiva, comunicativa... Ele começa a se retrair. Eu desenho a piada, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser opinião num jogo, uma opinião política, enfim, qualquer coisa que faz parte de estar vivo. Ele começa a embotar, ele fala, não, eu não vou falar porque daí eu não passo vergonha. É a mesma coisa do aparelho auditivo. Imagina uma vida que você tenha a graça de se expressar e relacionar com as pessoas, de repente contida, para evitar um vexame, alguma coisa assim. Não é legal, né? E desnecessário.
Ou então a questão da urina. O controle urinário ele é extremamente importante para a nossa vida social. A gente tira a fralda com 2 anos e meio, 3 anos, e é bárbaro isso, porque você consegue ter uma vida social adequada. Você percebe que isso não está legal, o camarada fala, putz, eu vou para aquela festa, mas aquela festa eu não sei se vai ter banheiro. Aí você começa a perceber umas escolhas, né? Se homem, eu vou escolher aquele terno escuro, porque se acontecer algum acidente, ninguém percebe. Olha só a mandracaria cognitiva que o camarada ele acaba sofre com todas as possibilidades. Sofre, assim, em vez de relaxar e curtir aquilo, sim, até que chega um ponto que fala assim, cara, eu não vou, tá tudo bem, já fui em muita festa, não preciso disso. Pô, não precisa disso? Você tem certeza? E é lógico que precisa, né? A pessoa vai ficando embotada, vai ficando isolada socialmente. Então, assim, o indivíduo pode ter esses 3 comemorativos, apraxia de marcha, que a gente chama, incontinência urinária e alteração cognitiva, ou pelo menos um desses. E o mais preponderante é a alteração de marcha. Aí você vai lá, fez o exame de imagem, faz uma tomografia da cabeça, né? Uma tomografia de crânio. A tomografia é a primeira opção. Primeira opção. Caso. Existem critérios radiológicos hoje em dia muito bem estabelecidos. Fez o diagnóstico, esse paciente ele passa por um processo de ser avaliado por um especialista. Existem testes preditivos. Olha que bacana. Você vai lá, faz uma punção, mede a pressão, retira o líquido, simulando uma cirurgia definitiva e verifica se o paciente melhora. 1, 2, 3 horas depois. Ele vai experimentar, né, tipo um efeito Cinderela, que fica arrumada para o baile e depois vira gata borralheira. E por que isso acontece? Porque o líquor volta a ser produzido e acumulado. E aí você fala, puxa vida, esse camarada tem um critério, se eu coloco uma válvula nele, faço uma neurocirurgia, ele tem grande chance de sustentar essa melhora e até mesmo ter um incremento cognitivo, psicomotor invejável. Então, vamos operá-lo. É lógico, daí a gente vai pedir para o cardiologista para avaliar se o coração está bom, se dá para a gente fazer a cirurgia, e aí começa toda essa questão que acaba depois tocando na reabilitação neuropsicológica, fisioterapêutica, para se viver bem. Então é importante mesmo a gente falar sobre isso, porque nos países do norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha, no Japão, onde a longevidade é algo já muito bem estabelecido, tanto do ponto de vista individual como coletivo, é uma doença que já tem um conhecimento grande. No Japão, recentemente eu fui para um congresso lá. No Japão, a gente tem uma sociedade japonesa de hidrocefalia de pressão normal, porque eles já sacaram que, puxa, tudo bem, não temos ainda a cura para o Alzheimer, mas para essa aqui a gente tem. É reversível, né? Reversível. E o paciente pode ter as 2. Ou 3, ele pode ter uma demência cerebrovascular, ele pode ter um Alzheimer e também uma hidrocefalia de pressão normal. O que dá para tratar, a gente trata e tira da frente. Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma FlexForce. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão. Uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A FlexForce tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Agora, Fernando, voltando a 2 pontos que você destacou nessa avaliação neurológica que nós deveríamos fazer preventivamente desde a infância. Vamos falar sono e alimentos para o nosso cérebro. Então, você destacou vitamina A do complexo B e vitamina D. Você costuma trabalhar com uma lista de alimentos que seriam preferenciais? E eu te perguntaria também, existe um número de horas de sono adequados para essa saúde cerebral? Sim. Alguns alimentos contêm nutrientes que são fundamentais para o bom funcionamento do cérebro e até mesmo para a manutenção dele funcionando dentro do que a gente entende como o mais fisiológico possível. Então, assim, a nossa mente, a nossa consciência depende de um órgão funcionando bem para ter o seu melhor. Se esse órgão está doente, a manifestação que você vai ter no mundo físico, ela pode ser limitada. Imagina um camarada muito inteligente, que de repente tem uma lesão cerebral, vamos falar, um filósofo, teórico, professor, livre docente, ele tem um AVC e perde uma parte do cérebro. Não precisa ser muito inteligente para entender que parte do que ele produziu acabou ali.
a essência dele acaba existindo ainda, e a gente até pode discutir outras esferas, né, existenciais, espirituais, mas parte do computador foi embora. Então, assim, isso não pode acontecer, principalmente se eu tenho como evitar que isso venha a ocorrer. Alguns alimentos são fundamentais, por exemplo, peixes que contêm ômega 3. Por quê? Parte da membrana, e a gente fala que tem uma correlação direta com a velocidade da transmissão do impulso elétrico, da possibilidade das sinapses funcionarem bem, dependem desse tipo de gordura para se restabelecer. Não significa que se você comer 1 quilo disso, você vai ficar maravilhosamente bem, mas se você tiver numa situação de carência, em algum momento de turnover celular ou de reparo, se faltar esse elemento, vai fazer falta, vai impactar. A mesma coisa a vitamina D e a mesma coisa a vitamina do complexo B. Então, assim, são causas de demência reversível. E sem contar outros tipos de infecção, até sífilis tardia pode ser uma causa de demência reversível se você diagnostica, se você trata, se você estabelece um processo de reabilitação contínuo depois. Então, assim, não pode faltar isso. E seguindo o padrão que a gente já sabe que impacta na longevidade, alguma coisa que se assemelha à dieta do Mediterrâneo, que também não foge muito do que a gente pode fazer aqui no Brasil com a nossa alimentação. Então, sempre procurar coisas que vão fazer bem para o aparelho cardiovascular. Então a gente não erra, né? Entender que não é legal consumir muita fritura, muita gordura, muito açúcar. É importante você consumir fruta, legumes, grãos, ovos. Ovo é um barato, né? Porque tem uma época que ovo é proibido, de repente o ovo agora está liberado. Vamos comer abacate, vamos comer nozes, que tem diversos elementos, oligoelementos, selênio e outras coisas que são importantes também para a consolidação da memória. Então, alguma coisa semelhante a isso faz parte. Então, evitar alimento muito processado, evitar muita carne vermelha. Eu não estou fazendo aqui apologia a ser vegano, não é isso, mas assim, muitas vezes a gente perde a nossa mão. Então, assim, não seria saudável se você tivesse um acesso, um cartãozinho verde para ir todo dia comendo uma churrascaria. Não seria muito bom. Então, ponderar isso, porque a médio e longo prazo a gente sabe que acaba impactando em inflamação, em degeneração. Mas também a carência disso pode ser problemática, porque você precisa de elementos para a construção de neurotransmissores que viabilizam o funcionamento dos neurônios. Em relação ao sono, olha, o sono, muitas vezes, intuitivamente, a gente imagina como se fosse um avião, né? Você decola, ou afunda, né? Um submarino. Fica um tempo ali e depois vem à superfície de novo para a vida de relação que a gente tem. Mas, na verdade, não é assim. A gente dorme em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Então, existe um relaxamento físico, o cérebro ele fica um pouco mais calmo, a gente entra num momento de sono REM, onde a atividade elétrica cerebral ela é extremamente alta, intensa, quase como se a gente estivesse aqui na nossa vida de vigília, apesar de a gente estar praticamente totalmente paralisado. É nesse momento que nós temos os sonhos, é nesse momento principalmente que a memória ela começa a ser organizada. Passou esses 90 minutos, a gente entra de novo num ciclo, isso seria o fisiológico, né? Entra de novo nesse processo. Então, uns 4, por isso que a gente fala, vai dormir umas 8 horas, porque uns 4, 5 ciclos desses são saudáveis. Dá tempo do seu cérebro levar para fora do sistema nervoso central algumas toxinas, produtos do metabolismo, do dia a dia. Então, isso é importante, além de organizar a nossa memória e reduzir, né, os estresses, controlar as emoções. O sistema límbico gosta disso. Não é à toa que você pega uma criança que está irritada, ela dorme, ela acorda. Mas a gente também, humor, né? Parece nós que é só com a criança. Não, a gente também, às vezes você está pé da vida, chateado, você dormiu, no dia seguinte... Você está pronto para... Você está pronto. Então eu diria assim, umas 6 a 8 horas, é muito individual isso, né? Respeitando esses ciclos. E eu acho que o sono é algo que tem que ser mais estudado. Nós temos exames como, por exemplo, a polissonografia, que eu falei anteriormente, que traz um monte de informação importante. Pô, o indivíduo ronca, não ronca, tem a apneia do sono, é efetivo ou não o sono, como é que estão essas fases todas, como é que está a arquitetura desse sono, em vez de simplesmente ser atropelado por tomar um remedinho para dormir. Para te induzir, né? Você fica naquela dependência, né? Fica na dependência e atrapalha o processo de memória. E a pessoa pode estudar ou ter experiências incríveis a vida inteira e fala assim, lembra que você viajou, foi para... eu lembro médio. Como lembrar médio?
viagem custou cara, o boleto você lembra, né? Mas e a experiência toda? Puxa, não fez a higiene do sono, não teve a capacidade de entender que 30% da nossa vida é na cama, dormindo, e é importante, não é perda de tempo, a gente precisa falar isso para os jovens, né? Não é perda de tempo, é saúde para o seu cérebro, para o seu corpo. Fantástico. Agora, um outro grande desafio que eu acho que a neurologia, a neurocirurgia enfrenta, você como especialista, eu quero te ouvir, é o Parkinson. As pessoas temem ao mesmo tempo a demência, o declínio cognitivo, mas o fato da pessoa ter Parkinson, eu acho que se tornou nas últimas décadas também uma sensação de falta de produtividade. Eu já tive pessoalmente 2 ou 3 pacientes que fizeram até implante de eletrodos ou chips e que melhoraram substancialmente. Eu queria te ouvir, como é que é essa realidade do paciente parkinsoniano? Tem como prevenir? Tem relação com a demência? Como você vê esse cenário? É uma doença que acaba impactando demais na qualidade de vida, principalmente quando ela surge de uma maneira precoce, tendo muita relação aí com características genéticas e também ambientais. Popularmente, a gente imagina que a pior coisa do Parkinson é tremer, né? Sim. Aquele tremor de repouso. Que é o que a gente vê, né? Que a gente vê. Mas, via de regra, aquela sensação de rigidez, de limitação do movimento, alteração da expressão facial, é algo que os pacientes reclamam demais. Existem medicamentos que ajudam, de alguma maneira, aquele sistema que tem a dopamina, principalmente, como um neurotransmissor chave aí nesse processo. Não é só carência de vitamina, seria muito simplista falar isso, né? Existe todo um processo seletivo de alteração do funcionamento do sistema nervoso, que impacta principalmente nisso que a gente conhece como Parkinson no começo da vida. Mas existe sim a possibilidade, e muitas vezes a gente nota, de quadros associados de evolução do Parkinson com quadros demenciais. Porque, veja, é muito bonito a gente falar, olha, a doença está exatamente aqui, toma levodopa e isso vai estar resolvido. Vai resolver pontualmente, não é assim, né? Você melhora bem a qualidade de vida, você viabiliza a reabilitação, e tem pacientes que, depois de um certo tempo de história, a própria medicação ela acaba ficando difícil de ser utilizada, porque ou ela induz o paciente a uma resposta totalmente frustra, e aí ele precisa tomar cada vez mais frequente, ou então ele tem movimentos anormais quando faz a ingestão da droga, e alguns pacientes, sim, acabam sendo candidatos a tratamento cirúrgico, ou uma lesão, ou a colocação de uma espécie de marca-passo, né, que é o DBS, Deep Brain Stimulator, que você consegue dar informação elétrica e ajudar esses circuitos neurais a se recuperar. O paciente que não respondia a remédio, volta a responder remédio. Tem paciente que se beneficia com umas coisas diferentes, canabidiol, enfim, tem muita coisa sendo estudada. Mas é uma doença que, ela, infelizmente, ainda não tem cura. E existe também o Parkinson secundário, pacientes que de repente foram expostos a algum tipo de metal pesado que acaba ficando impregnado no cérebro, ou utilizaram medicações que vão interferir em neurotransmissores. Então, realizar um diagnóstico preciso, estabelecer uma terapia é extremamente importante, e principalmente dar apoio, né? Porque, diferente do Alzheimer, não é a cognição que é comprometida de início, né? Então, o paciente ele tem essa percepção que muitas vezes é chata, que aborrece, né? Mas a neurologia, a neurocirurgia está aí para estudar e oferecer sempre novas perspectivas, e os avanços científicos acabam sendo a nossa grande esperança. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata. Tradição e qualidade desde 1876. Fernando, para a gente falar um pouco sobre um outro grande vilão da neurologia e da neurocirurgia, que são os acidentes vasculares cerebrais, ainda responsáveis por mortalidade, por sequelas. Pensando em prevenção, quais são as suas orientações preventivas para o acidente vascular cerebral? Bom, vamos lá. O próprio nome já diz vascular no meio. Então aqui nós temos uma conexão total entre o que você faz e o que eu faço, né? A parte cardiovascular e a parte neurológica. O cérebro, o encéfalo como um todo, é um órgão que gasta muita energia. Acredita-se que 20% de toda a demanda metabólica acaba sendo destinada ao seu funcionamento. Ou seja, nós dependemos de um fluxo sanguíneo cerebral saudável.
Em última análise, é coração batendo e vaso sanguíneo funcionando muito bem, sem placa, sem nenhuma obstrução, sem nenhum êmbolo, para permitir essa troca, levar lá oxigênio, glicose e levar os detritos e produtos do metabolismo embora de volta para ser, então, tudo isso reciclado. Um acidente vascular cerebral, ele é causado por a ruptura de um vaso, que não é a maioria, ou pelo entupimento de um vaso. E aí sim, mais de 80% acaba sendo o acidente vascular do tipo isquêmico. Então uma placa que fechou, entupiu, ou então um êmbolo que desprendeu e acabou ocluindo, aí falta esse suprimento sanguíneo numa determinada região, tem jeito, o neurônio suporta 5 minutos, aí sem oxigênio e glicose vivo, depois disso ele acaba morrendo, né? E nesse percurso de 5 a 7 dias, ele dá uma boa inchada. Então, se for um AVC grande, por exemplo, isso pode impactar em problemas de segunda ordem, né? Aumento da pressão intracraniana, coma, hérnia cerebral e até mesmo morte. Mas vamos lá. Mais de 100 mil pessoas morrem todo ano por questão relacionada ao acidente vascular cerebral. Como prevenir? Primeiro, você está prevenindo um infarto agudo do miocárdio, tudo que a gente fala aqui de alimentação, exercício físico, sono reparador, se aplica, vale. O que eu diria a mais, juntando aquela questão alimentar que nós falamos, a questão de que o cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. E isso não é usado, isso é abusado no processo de reabilitação. E aí eu falo para você aqui o seguinte, Edmo, nós devemos a todo momento estar atento a essa característica do cérebro e utilizar ela a nosso favor. Por exemplo, o indivíduo tem um AVC, ele nunca se interessou por música, pode ficar tranquilo, se ele tiver recurso, ele vai passar por sessões de musicoterapia. O camarada nunca foi na academia, tem muita publicação aí na internet que mostra isso, né? Você prefere ir para academia ou fazer fisioterapia depois de doente? É mais ou menos por aí mesmo. Aí depois tem o AVC, tem que fazer exercício físico, né? E assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Se você coloca o seu cérebro em situações desafiadoras todo dia, a todo momento, e coloca num determinado processo pedagógico, entende? Coisa boa eu estou falando. Para estimular, né? Você acaba tendo uma malha, uma conectividade do cérebro muito mais favorecida, de maneira que caso essa nossa conversa aí de evitar os fatores evitáveis, né, através dos hábitos saudáveis, venha a falhar, porque às vezes a pessoa tem uma coisa genética, tem uma coagulopatia, tem um aneurisma que rompe e não sabia, aí a conversa é outra. Mas o camarada, ele fez a lição de casa dele, essa que a gente está falando, estilo de vida saudável, mais uma vida curiosa, de relacionamento, aprende um instrumento musical, lê mais de um livro, fica interessado em aprender mais de um idioma, assiste bastante filme, não foge de festa não foge de nenhuma conversa, ele já tem um cérebro trabalhado. Se ele tiver um AVC, é muito mais fácil de que ele recupere a função de uma maneira mais rápida, porque é isso que a reabilitação faz de uma maneira organizada e nós sabemos que funciona. Então eu daria essa dica dupla, né, preventiva. Primeiro, coisas para evitar, para não ter. E segundo, você vai criando ali uma poupança de saúde mental. Intelectual, né? Atividades total. intelectuais. Porque assim, isso acaba amortecendo a manifestação clínica. Na hora do acidente ali você tem uma reserva boa para ter essa plasticidade maior. Depois, né? Tipo, você não morreu por conta do problema e aí você vai ter que trabalhar com o que foi remanescente do seu órgão para restabelecer. Você já sai numa vantagem. Essa é uma grande angústia das pessoas, porque elas ficam ansiosas em saber quem vai ganhar a batalha, sequelas que ficam, e se essas sequelas são passíveis de serem trabalhadas, ou a plasticidade. Em geral, se a pessoa trabalhar e for estimulada, você acha que ainda ganha a batalha a capacidade de plasticidade. Existe um divisor que é a questão anatômica. Qual vaso, qual região do cérebro foi comprometida? Porque dependendo do lugar que foi o AVC, a coisa pode ser catastrófica. Por exemplo, um AVC de tronco, bem no meio da ponte ali, pode dar uma situação dramática, chamada locked in. A pessoa é terrível, a pessoa fica consciente e paralisada, não consegue sequer se movimentar, falar alguma coisa, ou mexer os olhos de uma forma adequada. Você imagina que terrível. Se o indivíduo tem um acidente vascular que pega o hemisfério direito, né, entendendo que ele seja uma pessoa destra, tá bom, ele não vai mexer o lado esquerdo do corpo, não vai ter algumas habilidades, mas ele continua com a habilidade de trocar informação verbalmente, não comunicação alternativa, verbalmente.
Se esse acidente vascular cerebral é do lado esquerdo, onde a maior parte das pessoas tem a circuitaria neural relacionada com a compreensão da linguagem e a expressão, aí o problema vai ser um pouco mais dramático. Porque além de ficar paralisado do lado direito, ele perde a habilidade de conversar com as pessoas, então fica praticamente apático. E muitas vezes é difícil reabilitar essa pessoa. Então tem essas duas coisas, né? A severidade e a topografia, o local onde o problema aconteceu. E é verdade que a criança, os recém-nascidos, as crianças menores, têm uma plasticidade que nos surpreende, elas superam mais um eventual foco isquêmico ou múltiplos focos isquêmicos? O que acaba ocorrendo é que o cérebro em desenvolvimento, principalmente no começo da vida, ele aumenta de volume, mas paradoxalmente as sinapses elas acabam sendo podadas e ficam as mais eficientes. Então assim, você tem ali um terreno mais fértil para ser trabalhado. Então, potencialmente, além de você ter a questão cronológica que te favorece, né, você pode se surpreender com algumas habilidades funcionais adquiridas depois de um evento como esse, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais típico de um AVC na mais tenra idade, que acaba sendo isso. A criança com esse, eu não sei porque o nome ficou cunhado, mas é esse nome que a gente usa, paralisia cerebral, que poderia ser encefalopatia crônica não progressiva, que basicamente é um AVC multifocal em um cérebro que ainda não está desenvolvido. Então, às vezes a gente vê crianças que tiveram algum problema perinatal, puxa vida, e tem um desenvolvimento incrível. É lógico, não é fácil, tem um trabalho de muitos profissionais, pai, mãe, investimento de tempo, de carinho e tudo mais, mas o cérebro surpreende. Você fala, puxa vida, como é que pode? Ou então criança que tem ali só um manto cortical, uma hidrocefalia enorme, congênita. Consegue ter uma... Não, a pessoa com habilidade de matemática, de comunicação, você faz a tomografia e fala, não estou acreditando, essa pessoa não é essa pessoa mesmo. Mostrando pra gente como ainda existe É surpreendente, existe uma discrepância, né, entre o que nós acreditamos e o que os exames mostram e o que a gente entende do ponto de vista neurocientífico. Perfeito. Fernando, um detalhe importante na nossa vida é a questão da espiritualidade. Fé, religiosidade. Eu vou citar aqui 2 exemplos conhecidos. A gente está vendo aí a Preta Gil lutando contra um câncer, se apegando a questões religiosas, espirituais, e agora recentemente a esposa do Rodrigo Faro, que ela disse que também teve uma vivência sobrenatural, espiritual. Como que você vê o impacto da fé, do poder da fé, neurocientificamente falando, na nossa saúde? Isso contribui para a longevidade? Isso atenua problemas? Como que você vê isso como um cientista que você é? Edmo, você foi muito gentil e me facilitou aqui a resposta, porque você já colocou neurocientificamente. Então, assim, eu estou tirando aqui o Fernando, opinião individual, sim, pessoal, homem. Sim. Estamos falando do Fernando, cientista, neurocientista e tudo mais. Eu vejo com muito bons olhos. O que acontece? Existe um processo mágico que ocorre sempre que um indivíduo ele se coloca à disposição de tratar outro. A gente fala que é a medicina, né? A gente pode lembrar de Hipócrates, né? Enfim, pode pensar em médicos árabes, mas a gente também pode ir, por exemplo, uma tribo e você vai ter o pajé. O pajé tem umas penas diferentes, ele conhece umas coisas diferentes, né? E ele tem esse poder. Então, assim, existe sim uma atuação de propósito que pode acontecer no cérebro de uma pessoa e viabilizar uma recuperação funcional mais otimizada. E eu posso falar até para você lugares anatômicos onde isso acontece. Vamos lá. A região do hipotálamo, que é extremamente importante e tem uma correlação direta com a hipófise e com diversos sistemas de funcionamento do corpo humano, até o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, estão sediadas ali, além do sistema imunológico, ela pode ser impactada pelo sistema límbico, que é a nossa parte emocional, positivamente ou negativamente. E talvez aí seja o centro de tudo, quando a gente fala de efeito placebo e efeito nocebo, né? Para quem não... Placebo todo mundo sabe o que é. O nocebo é aquilo, puxa vida, inveja pega? Pode pegar. Da mesma forma que uma palavra que te põe para cima, né? Uma outra, se você acreditar e der mole, ela te derruba. Por quê? O sistema nervoso acaba entendendo dessa maneira. Então, a espiritualidade, o entendimento de que, veja, a gente faz parte de alguma coisa maior do que simplesmente a nossa arrogância consciente como ser humano, ela faz com que a gente entre num processo mais fácil de que essa autocura, vamos falar assim, ela venha acontecer.
Então, as portas ficam abertas para que isso ocorra, para uma pessoa que já tem, independente da religião, uma crença em que as coisas boas podem acontecer, que existe uma força da natureza, uma força criadora, que de alguma maneira está cuidando de todos nós. E Então, a gente na verdade, percebe isso. Porque assim, do ponto de vista bem prático, bem objetivo, reduz o estresse. Pô, operar uma pessoa, você sabe muito bem, operar uma pessoa estressada, uma família estressada, isso é complicado. É complicado, tá tudo certo, mas as coisas ficam... energia não é boa. Eu falo, e como é que é essa energia? Como é que você isso? classifica isso, né? Exatamente. Qual o mecanismo biológico? A gente conversa disso? quando está se escovando, quando está tomando um cafezinho, quando está falando entre médicos, mas como é que é o nome disso? Sei lá, energia, vamos falar assim, a energia tá boa. Ao passo que você pega uma família que ela de fato confere ao profissional da saúde uma o poder, né? E fala assim, doutor, você está falando que é isso? Então é isso, eu não vou ficar olhando eles acreditam, 300 mil vezes no Google, pedir segunda, terceira, quarta, milésima opinião, bobeando eu vou estudar para falar que você está errado. Não, a pessoa confia, ela permitiu que isso viesse a acontecer. Eu não estou fazendo apologia a nada, mas eu estou explicando que não, isso algo que nós percebemos, né? Nas cirurgias grandes como as nossas, a gente sente isso. A pessoa que se alinha ao que a gente vai fazer, por mais complicado que seja, há uma fluência. Aquelas que são mais contestadoras ou o clima familiar é ruim, que a gente tenta constantemente quebrar, a gente sente uma energia difícil, um pós-operatório, um intraoperatório mais difícil. E tem um mecanismo biológico, então, por trás disso, seja hormonal, neurotransmissor. Acaba impactando. Se a gente quiser falar do concreto, o concreto existe uma atuação, principalmente no sistema límbico e na região do hipotálamo, que vai, de alguma maneira, desencadear uma produção, uma liberação hormonal um pouquinho característica, que vai trazer informações diferentes para a vivência daquela pessoa. Você tem uma base, tem trabalho científico que mostra o seguinte: o indivíduo está na UTI, tá? Ele não sabe o que está acontecendo, mas estão rezando por ele. A chance de complicações não é mortalidade não muda, mas complicações evitáveis, já foi mostrado isso. A gente até pode repetir esse trabalho. É menor. Então, catéter que solta, sabe aquela coisa? Intercorrências. Intercorrências que vão dificultando tudo, vão infeccionando. Uma infecção urinária. Tudo bem, você vai dar um antibiótico, vai tratar, mas poderia ter passado sem essa, né? Sim. Então existe uma correlação. Aí você vai falar o quê? Tem coisa que a gente não conhece ainda. Então, vamos chamar o nome de energia? Sim, é favorável. Então, independente da crença, o indivíduo que estimula, né? Quando a gente fala de inteligência múltipla, isso seria a inteligência existencial. Que estimula a inteligência existencial, ele sai na vantagem. Realmente o nosso cérebro ele é capaz de assimilar essa energia, né? O nosso subconsciente, talvez. Sim. E a gente faz com que aquilo aconteça realmente. Isso tem experiências profissionais, você deve ter tido várias, a gente sente isso é mais ou menos o seguinte, né? O cérebro dá pra gente o que você quer. Exato. Ele só é eu brinco assim, a gente tem que direcionar. É um chinesinho pequenininho assim, que só fala aramaico, fala uma coisa muito louca e a gente não consegue muitas vezes conversar com o nosso subconsciente. Mas ele faz você enxergar o que você quer, né? Então, existe um gênio da lâmpada? Existe, o cérebro humano. Então, você projeta um sonho ou projeta um pesadelo, ele pode acontecer. Você faz acontecer, quer dizer, você consegue induzir aquilo que vai acontecer. Exatamente. Isso, acho que todos nós tínhamos que aprimorar. Sim. Nas doenças e no tratamento seria fantástico, né? Sim. Você trabalhar dessa forma. Sim. Fernando, para a gente finalizar o debate fantástico, quero agradecer imensamente a sua cultura, a sua inteligência. Queria te pedir 3 dicas para deixar para os nossos seguidores da GoWare, dos nossos ouvintes, sobre saúde cerebral, longevidade cerebral. O que você colocaria como uma hierarquia de 3 itens fundamentais? Eu vou lançar a mão do recurso que eu falei para você, né? Para a gente conseguir potencializar a memória de curto prazo, a gente arboriza, né? Então vamos lá. Primeira dica, um estilo de vida saudável. Aí quando a gente fala em estilo de vida saudável, não hoje só, sempre isso. Entender que isso é autocuidado. Alimentação, sono reparador, atividade física regular. E a questão de hábitos nocivos à saúde de serem evitados. Ponto. Então seria nosso caminho central. Um ponto aqui. O segundo ponto, esse que você tocou, da inteligência existencial, que basicamente é lidar com a grande pergunta que todos nós fazemos desde que somos crianças e entendemos a experiência da vida. O que acontece depois que a gente morre? Você pode procurar uma resposta pré-formatada e talvez esteja certo para muitas pessoas, né? A religião oferece isso de uma forma muito bem organizada. Você imagina, são anos e anos, pessoas e pessoas debruçadas
em cima daquilo e oferecendo, mas o que eu acho interessante é você mesmo tentar responder essa pergunta para você. Então, ter uma fé racional. E conforme você vai buscando, cada pessoa vai acabar encontrando ali o seu caminho para deixar esse canal aberto. Né? A gente ainda vive uma época muito do imediatismo. Então a gente trabalha muito com inteligência emocional, que já é um grande ganho. Inteligência emocional basicamente é suportar o desagradável, entendendo que vai ter uma coisa melhor. Mas quando a gente fala de um pensamento racional, concreto, talvez a inteligência emocional não funcione tão bem. A gente percebeu isso na pandemia, quando não sabíamos o destino, o desfecho final. Hoje a gente sabe, mas a gente não sabia, existia uma grande certeza. A inteligência existencial, ela faz com que a gente possa trabalhar dessa maneira. E por fim, a importância do relacionamento interpessoal sempre na vida. Por quê? O cérebro ele fica ativo a partir do momento que a gente faz o que ele mais gosta de fazer. Então você olha para o neurônio, o que o neurônio faz com o outro, comunica, conversa, sinapse. O cúmulo da sinapse é você estar conversando com outras pessoas. Então, o isolamento social é algo que, no meu entendimento, deve ser evitado. Você não precisa também ser um pavão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, não fugir da possibilidade, porque às vezes você não vai conseguir ler 10, 50, 1000 livros, não vai conseguir ler todos os jornais, mas talvez você consiga ir, por exemplo, num bar que você vai frequentemente, encontrar um amigo, ele leu uma outra coisa, ou escutou uma outra informação, jogou na mesa ali aquela coisa. Vocês compartilham, né? Pois, seu cérebro vai sendo, então, adaptado. Isso só vem através do quê? De relacionamento interpessoal de qualidade, com respeito, com carinho, com amor, com atenção. Então, esses 3 pontos fundamentais, no meu entendimento, eles garantem uma experiência longeva, pelo menos feliz. Porque, assim, tem coisa que não dá para evitar, né? As perdas, as pessoas queridas que acabam falecendo na jornada. Mas precisa ter significado. Sim. Se não tem significado, tudo fica muito vazio, né? Fica muito difícil. Então, essas 3 dicas eu daria com todo o meu coração. Perfeito. Eu acho que com isso, sem dúvida nenhuma, o nosso cérebro vai viver melhor, com saúde, e a gente vai ser capaz de superar as dificuldades da vida, sem se estressar tanto, né? A gente sabe que por trás de muitas doenças está o estresse, está o desequilíbrio mental. Muito obrigado mais uma vez pela honra de recebê-lo, pelos ensinamentos, pela sua didática, pela sua cultura. Foi uma honra realmente compartilhar esses conhecimentos. Aos nossos seguidores e ouvintes da GoAir, mais uma vez, uma honra esse programa, esse quadro, que vocês possam desfrutar bastante, porque são informações únicas e preciosas para a saúde daquele órgão que é o nosso centro de comando, que é o nosso cérebro. Muito obrigado. Muito obrigado, Ed. Obrigado. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.